Olá a todos, bem-vindo ao Atec PT. Neste vídeo tentaremos entender por que alguns proprietários de carros elétricos se arrependem de sua compra. O interesse de carros elétricos vem crescendo de forma constante há uma década, mas certos fatores estão impedindo os potenciais compradores, e alguns proprietários de carros elétricos estão retornando à gasolina. Esses fatores determinantes geralmente se concentram nos custos reais, desempenho, procedimentos e benefícios ambientais dos veículos elétricos. Vamos descobrir juntos as preocupações mais comuns que fazem 1 em cada 5 proprietários de carros elétricos voltar a usar um carro a combustão. Vamos lá! Ao contrário de um carro a combustão, um carro elétrico é chamado de carro limpo. Não usa combustível, ele usa eletricidade e uma bateria, que é composta em grande parte por lítio. Como resultado, é um carro que dificilmente polui o ar, emitindo muito pouco CO2. Em geral, o impacto dos carros elétricos no meio ambiente e na saúde pública é muito menor do que os carros a combustão. Mas ainda depende de alguns fatores, acima de tudo, da cadeia de abastecimento de matérias-primas. Em seguida, da produção de autopeças. Também é necessário considerar a fonte de energia elétrica para a recarga, bem como o uso do motor. E, finalmente, sua reciclagem no final de sua vida útil. Por outro lado, em termos financeiros, está bem à frente do carro a combustão. Em média, 100 km num carro elétrico custam cerca de R$20 em eletricidade. Por outro lado, você terá que gastar em torno de 50 ou até R$70 em um motor equivalente a combustão. Conclui-se que quanto mais quilômetros você percorre por ano, mais atrativo financeiramente pode ser dirigir um carro elétrico. Uma vantagem ainda óbvia quando você produz sua própria eletricidade. Para quem tem um meio de recarregar em casa, é bastante prático. Mas ainda para aqueles que costumam usar seu carro para viagens diárias curtas a médias. Graças ao seu funcionamento, um motor elétrico requer menos manutenção do que um motor a combustão interna. Por quê? Bem, antes de mais nada, vamos tentar entender como esses dois motores funcionam. Você sabia que o motor térmico se beneficia das reações termodinâmicas? O que isso significa é que o motor faz uso da expansão de gases aquecidos. Isso é o que torna as peças mecânicas capazes de girar. Por exemplo, uma mistura de combustível e oxidante é colocada em um espaço fechado. É incendiado para causar uma expansão muito rápida e, portanto, muita pressão. A expansão causada é utilizada para girar o virabrequim, aproveitando o aperto dos cilindros. Ao contrário, os motores elétricos funcionam graças a forças eletromagnéticas, ou seja, graças aos ímãs. Você pode ver isso imaginando a força produzida quando você une dois ímãs. Bem, os motores elétricos os usam para gerar movimento. No entanto, existem 3 tipos de motores elétricos. Em primeiro lugar estão os motores DC, o motor síncrono de corrente alternada e, finalmente, os motores CA assíncronos. Apesar disso, o princípio do motor elétrico permanece o mesmo. Portanto, se colocarmos a manutenção em perspectiva, entendemos melhor porque o motor elétrico é favorecido. Na verdade, não precisa de nenhum lubrificante. Não há mais problemas de drenagem que ainda exigem um orçamento específico. No entanto, isso não significa que não há manutenção a fazer. Deve ser feito em algumas partes específicas, principalmente os pneus. Também deve ser levado em consideração que esse tipo de carro possui certos elementos encontrados nos carros tradicionais. Depois de considerar tudo isso, porque os donos dos carros elétricos optam por retornar o seu bom e velho carro a combustão? Bem, os carros elétricos não têm apenas vantagens. Apenas no preço de compra, entendemos que o seu orçamento terá que aumentar. É por isso que, por exemplo, na França, existe um prêmio ambiental de 7.000 euros para a compra de um carro elétrico. No entanto, essas compensações não são suficientes para fazer a diferença entre o preço da compra de um VE e seu menor equivalente. No entanto, existe uma solução para isso: o aluguel da bateria. De fato, os custos de aluguéis são comparáveis aos custos de combustível que você pagará com um modelo a gasolina ou a diesel. Então, o que poderia estar desligando os proprietários de veículos elétricos? Carregar seu veículo elétrico em casa geralmente não é um problema, mas as longas distâncias exigem o uso de terminais em locais públicos, e a partir daí leva pelo menos várias horas para regenerar totalmente a bateria. E isso nem sempre é óbvio. Terminais de carregamento rápido são raros, mas nos últimos anos o número de estações de carregamento tem aumentado rapidamente em todo o mundo, com o uso de aplicativos como Open Charge Map ou PlugShare ou mesmo Charge Map ou Google Maps.
percebemos que os terminais estão se multiplicando. No entanto, às vezes, requer mais de 10 horas de carregamento na conexão EF. Também é importante entender as leis e aprovações do seu tipo de veículo. Por isso, desde a compra, é importante escolher o modelo certo de veículo elétrico de acordo com as suas necessidades de viagens. Mais importante, você precisa documentar as opções de cobrança associadas. Os fabricantes de estações de carregamento rápido de diferentes níveis, de 50 kW a 350 kW, trabalham de acordo com a capacidade das baterias dos novos modelos de veículos elétricos. No entanto, este equipamento caro muitas vezes não é uma prioridade para todos, e é por isso que muitos proprietários de EVs voltam ao caminho mais fácil, pois levará apenas de 1 a 5 minutos para reabastecer em um posto de gasolina. Mas graças ao avanço tecnológico, o tempo de carregamento também está sendo reduzido significativamente. Considere aqui o Nissan Leaf, com uma capacidade de bateria de 30 kWh, pode ser recarregado em cerca de 90 minutos, numa estação de carregamento rápido de 22 kW. E supercarregadores de 150 kW ou mais estão surgindo cada vez mais no mercado. Recargas em minutos serão uma realidade. Muitos ex-proprietários de carros elétricos avançam a preocupação com a autonomia. De fato, muitos enfrentaram modelos de carros elétricos com alcance de mais ou menos 150 km. Isso é um problema real nos dias de hoje. Os construtores estão ouvindo. Eles agora oferecem veículos elétricos com autonomia de 250 km ou mais de 300 km. Por exemplo, um carro movido a gasolina pode, em média, percorrer até 482 km com um tanque cheio. Em comparação com o modelo elétrico, a maioria pode percorrer de 200 a 490 km com uma única recarga. Modelos mais novos como o Kona Electric da Hyundai, o Chevrolet Bolt E e o Kia e-Niro já podem oferecer alcances semelhantes. Além disso, carros de luxo como o Tesla Model S Long Range pode viajar até 610 km com uma bateria totalmente recarregada, o que permitirá que você viaje de Campinas ao Rio de Janeiro, por exemplo, com uma única carga. No entanto, o alcance ainda é muito escasso para muitos motoristas hoje em dia, quando dirigem regularmente longas distâncias. Outro argumento diz respeito à poluição. Quando se trata de CO2, podemos dizer que o EV pode ser visto como limpo. Mas os carros elétricos emitem partículas finas em seu caminho e assim causam poluição. Parece que o peso extra criado pela bateria de tração faz com que o EV libere mais partículas finas na atmosfera. Comparado ao carro a combustão, o desgaste de pneus, revestimentos de piso e lonas de freio geram mais partículas no ar. Mas ainda não sabemos exatamente quanto o EV contribui para a poluição do ar. Mas o que podemos facilmente imaginar é a decepção dos ambientalistas. Se você comprou um carro elétrico pensando que não prejudicaria o meio ambiente, é compreensível, porque você o trocaria se descobrisse o contrário. E com isso chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou do nosso tópico do dia, não hesite em curtir. Para curtir outros vídeos do mesmo gênero, se inscreva no canal e sinta-se à vontade para nos deixar comentários e sugestões para os nossos próximos tópicos. E ative o sininho de notificações para ser um dos primeiros a ver o nosso próximo vídeo. E eu te conto tudo em breve no ATEC PT.